Cibernética em Angola, Cyber Security Summit 2021. Nuno, por exemplo, mencionou que nem tudo é digital. O homem é de facto crucial. Bem, seguramente vão estar de acordo comigo. Não sairemos daqui tal como entramos. Seguramente sairemos daqui com maior mentalidade sobre segurança cibernética. Por isso é que Schumacher Neto vem nos falar de engenharia de redes de dados com foco na segurança de dados. Schumacher, seja bem-vindo. Obrigado. Boa apresentação. Obrigado. Ok, portanto, meu nome é Schumacher Neto, sou gestor do core da ITA. Por favor, próximo slide. Portanto, quem é a ITA? A ITA é um provedor de internet que, obviamente, providencia serviços de conectividade em África. Somos parte do grupo Paratos, ok? Somos uma mesma entidade e aí tem um diagrama mais ou menos a espelhar os pontos de presença e onde a ITA tem atividades. Angola, obviamente, Portugal, África do Sul, Londres, Miami, pronto. Convido-vos a visitar caso queiram mais informações. E pronto. Seguir, por favor. Arquitetura de redes. Pronto, só para sumarizar, obviamente quando se fala em segurança de dados é um termo bastante vago. Podemos pegar um simples tema e tornar a conversa por horas e com várias narrativas e tudo mais. Portanto, o que eu vou falar, só para criar o contexto, é sobre arquitetura de redes numa visão alto nível, ok? Criar contexto, falar da internet também, simplesmente a estrutura é inacreditável. Se vocês, a oportunidade que eu tive de falar com técnicos que operam na área da TIC, e mesmo assim, quando se fala de internet, às vezes não sabem como é que a internet é estruturada, e daí eu que estar a criar o contexto numa visão high level. Depois, segurança de dados, vou tocar num fator específico que é IP spoofing, que é a falsificação do IP de origem, e é o tema específico, ok? Pronto. Próximo, por favor. Arquitetura de redes ou rede de dados. São dispositivos ligados entre si, obviamente, controlado por diferentes protocolos. Ok, próximo. Pronto, como é que elas normalmente são concebidas? Criam-se uma definição do problema, o que é que nós pretendemos tirar daí? Temos os provedores de internet, obviamente, redes corporativas, data centers, soluções cloud, hoje em dia híbridas, redes domésticas, e há de ter outros case studies para questões governamentais e tudo mais, mas é essencialmente a forma como as redes são montadas. Próximo, por favor. Pronto, então, falando na estrutura da internet, que é a rede das redes, o que é? São muitas redes ligadas entre si. Na prática, existe uma organização no topo da cadeia, que é a IANA, separou o mundo em zonas. Obviamente conseguem ver no slide essas zonas onde, por exemplo, nós em África, obviamente estamos na zona preta, que é controlada pela Afrinic. Depois temos a América Latina, LACNIC, tem a ARIN para a América do Norte, a Ásia, a ARIN, e é assim que a internet é estruturada. Entretanto, para fazer parte dessa rede, o que é preciso? Vamos a essas entidades regionais, dependendo da zona onde nós estamos, pedimos recursos, é-nos atribuído um Autonomous System Number, que é, no caso, por exemplo, da ITA, é o 33763. Portanto, se quiserem saber quem é a ITA e se eu tiver que me identificar num fórum de peering, é com esse número, e é esse número que nos dá a possibilidade de fazer parte da internet. Também recebemos recursos como IPs versão 4, devem estar familiarizados, todo mundo conhece. IPv6, Next Level, obviamente, pela escassez dos IPs V4, criou-se uma nova versão onde é exponencialmente maior o range de IPs, ok? Depois, um tema, o protocolo que controla a internet, é aquilo que hoje em dia virou um tema de conversa por causa do Facebook. Todo mundo deve ter visto o que se passou, obviamente ser afetado com o WhatsApp e tudo mais. Este é o protocolo único
que controla o roteamento na internet, ok? Um EGP, né? Que é um protocolo de roteamento posterior. Pronto, essa é essencialmente a estrutura da internet. Há muito mais por isso, como é que há essa validação das entidades, como é que eu sei, que a pergunta pode ser feita, como é que o prefixo que é feito, por exemplo, um IP que é dado à Google, a ITA não vai anunciar. Existem bases de dados, essas entidades regionais têm uma base de dados onde detém as informações todas e o originador do recurso tem que lá preencher e garantir que é o dono do prefixo. Caso contrário, não é aceito na internet e, por favor, próximo. Ok. Portanto, isso também na internet é subdividida, tem a categorização dos tiers a nível de provedores de internet. Obviamente eu estou a focar muito mais no provedor de internet, porque aí tem um provedor de internet, e sendo que não vejo aqui mais nenhum outro provedor. Que eu saiba, as tantas até tem. Mas pronto, o Tier 1, os Tier 1 são aquelas entidades que não compram para participar da internet trânsito a ninguém, ou seja, ele tem acesso a todas as redes da internet sem pagar por nada. Big guys. Depois tem os Tier 2 que compram trânsito para chegar parcialmente aos prefixos na internet e conseguem, através de IXPs e presenças em várias partes do mundo, conseguir ter a visibilidade da internet como um todo. Os Tier 3 são aqueles que dependem puro e duro de trânsito, têm que pagar para fazer parte da internet e conseguir atingir. Próximo, por favor. Ok, então isso é só uma ilustração das relações. Tipicamente, se quiserem perceber o contexto, como é que os provedores fazem, principalmente cá em Angola, a nuvem no meio com o IS number da ITA representa a ITA como organização, onde é o backbone, a representação, por assim dizer. Compram capacidade essencialmente em cabos submarinos, ok? Então, no passado comprava-se um SAT3 WAX, os que haviam, hoje em dia tem o SAX, ligam-se aos Tier 1s, compram trânsito e é a forma como fazem parte da internet, ou seja, eu anuncio os meus prefixos para esse Tier 1 e esse Tier 1, aquilo que eu disse da base de dados e o filtro, é que é o responsável por garantir que que eles não recebam informação que não é da origem correta, ok? Eles filtram. Portanto, tem os clientes da ITA, que fazem parte, para conseguir chegar a esses clientes da ITA, passa-se pelo Tier 1, ou seja, vindo da internet, passa pela ITA e chega ao cliente. Isso é o que é chamado de IP Transit. Então, depois vem a outra questão. Imagina que exista um outro Tier 2, cá em Angola, uma outra entidade qualquer de internet, que se queira ligar à ITA. Quer dizer que o trânsito tinha que ser feito de Angola para Londres, como no passado era feito, para conseguir falar uma rede com a outra. Nós estamos aqui na mesma sala, se estivermos a usar dois operadores diferentes, então teríamos que ir até Londres para ver tráfego entre as duas entidades. Aí aparece aquele ponto no meio IXP. O IXP é um Internet Exchange Point, ponto de troca de tráfego em português, onde permite que as entidades numa zona, numa região, consigam falar entre si sem ter que recorrer a esse tipo de práticas, ir ao trânsito. Isto, obviamente, é o que garante que um Tier 2 esteja bem conectado, bem peered, porque se estivermos em diferentes zonas geográficas, nós conseguimos falar diretamente com essas entidades. Obviamente, em termos de recursos, representa gasta-se muito menos, as entidades gastam muito menos e permite também, em termos de performance, de tráfego, ser otimizado e tudo mais. Em Angola temos dois, caso queiram saber, tem o Angonix e o Angola XP. E é assim que o tráfego entre os operadores ocorre. Por favor. Próximo. Portanto,
Para quem não conhece, Windsurf é aquele que é considerado o pai da internet, e ele diz uma coisa interessante que é o melhor da internet é que todo mundo está conectado e o mais assustador é que todo mundo está conectado, certo? Pronto. Próximo, por favor. Aqui, para falar da segurança de dados, já começo a entrar um bocado aqui na segurança. Tipicamente, as redes corporativas, da forma como tradicionais eram montadas, garantem o seguinte, do ponto de vista de segurança, as entidades têm 2 pontos de acesso, ok, de risco, onde, maioritariamente, nós temos que olhar para os nossos clientes, só estou a falar a nível das máquinas, quem trabalha para a entidade, e os ataques que vêm de fora. Do modo geral, essas entidades estão a tentar proteger os seus ativos, estão a tentar que o tráfego, ou seja, a informação que pertence à empresa também não vá para fora, mas de um modo geral protegem-se, têm a responsabilidade de se proteger a si. Obviamente, a nível de clientes, empresas com políticas de domínio bem definidas, e acho que a maior parte dos temas que foram abordados atrás tocam nisso, as pessoas, têm que ser garantidas as políticas corretas, onde as instituições limitem o risco e não possam ser feridas internamente, que é provavelmente a maior causa de vulnerabilidades que são criadas. E depois, pronto, a representação também da saída do tráfego, que é igualmente importante, porque a informação, se estiver a sair com grande volume, significa que poderá estar a ser vazado algum tipo de informação confidencial e pertencente à empresa, a esta entidade, ok? Próximo, por favor. Obviamente estava a falar da responsabilidade um bocado das entidades, aquilo que é uma rede corporativa, pertence a uma entidade específica e provedores de internet. Provedores de internet já têm desafios relativamente diferentes, ok? Onde aí está representado que tenho que me proteger a mim mesmo, que são as setas vermelhas, castanhas. Obviamente tenho que proteger o meu próprio serviço, a minha própria infraestrutura, de não ser ferida de todo tipo de entidades que estão ligadas ao mundo. 2, proteger os meus peers. Isso significa que as entidades com quem eu toco tráfego têm uma responsabilidade também de garantir que eu não esteja a proliferar informação falsa e danosa, ok? Depois, tenho a terceira responsabilidade, que é proteger também os meus clientes. Pronto, então, eu enquanto provedor da internet tenho que garantir que os meus clientes também tenham o maior nível de segurança, não são atacados e tudo mais, em termos de responsabilidade. Próximo, por favor. Segurança de dados, ok? A evolução e a pressão. Um dos problemas que surge com o desenvolvimento tecnológico e uma das questões que está aqui também a ser constantemente tocada é que as redes passaram a ter muito mais pressão e a ser exigido que se faça muito mais, ok? Anteriormente, organizações usavam a internet maioritariamente para a troca de e-mails, ok? E algum tipo de busca de informação e tinham plataformas internas para gerir o negócio. Hoje em dia isso já não é bem a mesma realidade, ok? Porque hoje em dia nós temos soluções híbridas onde parte da informação está na cloud, outra parte da informação reside internamente, há outras que inclusive fazem co-location, as entidades de forma a reduzir os custos de investimento de material, de equipamentos, passa por, não no custo de equipamento, desculpa, da manutenção deles, gerir, passam a pôr em data centers de outras entidades, ok? Então, isso exige bastante, não só a nível do investimento que a entidade tem que fazer para comprar esse tipo de equipamentos, como é treinar pessoas e capacitar essas pessoas para que possa gerir. E isso é um exercício muito grande, porque todas as entidades e todas as empresas, as suas redes têm história. Às vezes, quando se está a falar nos fóruns técnicos, quando se começa a falar o pessoal de segurança,
fala como se a empresa, e há bocado julgo que também se falou nisso, que era as empresas vivem de segurança. Não, as empresas têm que garantir o negócio e a segurança é um elemento que vem para proteger. Portanto, não podemos pensar que todas as entidades têm capacidade de investir e comprar equipamentos de topo, porque não acontece, simplesmente não acontece. As pessoas sabem o que sabem e têm os recursos que têm. Então, dentro desses recursos escassos, as organizações têm que balancear aquilo que são os riscos e aquilo que é o investimento que vão fazendo. Próximo, por favor. Portanto, a nível da segurança de dados e a forma como, de um modo geral, as redes são feitas em provedores de internet, é que se tenta separar, em termos de níveis, a arquitetura, ok? A nível físico, que é óbvio, explica, se alguém quiser fazer um ataque de negação ou algo do género, se eu estiver ao lado do equipamento, desligo da tomada. Portanto, é muito importante, ou então até roubos de equipamentos, temos que garantir a segurança física. O management plane refere-se à gestão lógica de como nós chegamos ao nosso equipamento e conseguimos gerir. E isso é muito importante que fique separado dos outros níveis, porque esse é o plano de gestão que garante que eu consiga controlar tanto o roteamento como em que direção vai o meu tráfego. Okay? Então, depois tenho o control plane. Control plane é essencialmente o roteamento. Conhecem IGP, o OSPF, a SIS e a GRP, aquilo que é a base da minha rede para ligar ao meu backbone. E depois o data plane, que é onde essencialmente o tráfego passa. Ok. Próximo, por favor. Pronto, então, de uma forma lógica, histórica, a forma como as arquiteturas eram montadas e a evolução que tem no tráfego e a diferente expansão das zonas geográficas onde essas entidades estão ligadas, o que hoje os provedores têm estado a implementar nas suas redes para garantir uma melhor qualidade de serviços e, inclusive, supervisionar o tráfego que têm, porque da forma tradicional como as redes eram montadas, era muito difícil ter uma supervisão total do tráfego e até controle. Imagina 2 clientes que estejam na mesma zona geográfica, eles falam diretamente entre si, sem recorrer, sem ter que ir até um ponto de supervisão do tráfego, que às vezes acontece. Se eu quiser interceptar o tráfego, eu aí não conseguiria em circunstâncias normais. Então, a evolução e aquilo que os provedores mais modernos e fazem o investimento é usar broadband network gateways, que esses gateways essencialmente forçam com que o tráfego todo passe por esses pontos de saída. Fazendo que isso aconteça, obviamente dá um montão de vantagens aos provedores, que a gestão centralizada, inclusive as subscrições conseguem ser controladas por aí, automatização e aprovisionamento dos serviços, também consegue fazer a classificação e criação de perfis de tráfego. Imagina aquilo que acontece volta e meia a partir da meia-noite não se paga o serviço para o destino X ou Y, é por aí. O Radius, para ter a gestão de todos os equipamentos, tem que autenticar-se, são autorizados e tudo mais a partir desse tipo de ferramenta. Obviamente que isso vem com um custo e riscos. Obviamente, um deles é o custo, que é bastante elevado. É importante perceber se existe essa necessidade, já se chegou a esse ponto para que o investimento faça sentido. E, obviamente, quando também se tenta fazer isso, há o outro risco que é potenciais bottlenecks, né? São o tráfego ficar afunilado na rede, porque há um congestionamento, obviamente, onde o tráfego passa e onde está a ser supervisionado. Um exemplo ali espelha um pouco a forma como o tráfego pode ser classificado naqueles gráficos. Num eventual tráfego de internet. No primeiro cenário é onde não há controle disso. Então, passou a ser demasiado complexo gerir isso. Não que não desse a nível da rede,
mas como passou a ser tão complexo, levou-se isso a nível aplicacional. E é essencialmente o que essas plataformas estão a fazer. Próximo, por favor. Ok, outra questão é o DPI, né, que essas próprias plataformas também têm, que fazem a inspeção do tráfego e depois consegue também filtrar o conteúdo, que uma coisa é filtrar-se o conteúdo todo, o tráfego passa pela essa rede e está-se a observar, é uma coisa, a outra é conseguir analisar e em tempo útil, conseguir perceber o conteúdo, e é o que essencialmente aquelas duas imagens representam. Próximo, por favor. Manners. O Manners é uma iniciativa que os provedores passaram a utilizar, e este é o tema primordial da apresentação, que é essa entidade garante. Manners obviamente vem de maneiras, né, modos na internet, que é Mutually Agreed Norms for Routing Security. Obviamente as entidades juntas chegaram a um consenso de dizer, olha, nós temos que ter ética e ter iniciativas e demonstrar que temos vontade de evitar que tráfego falso ou informações falsas sejam propagadas na internet. Então essa iniciativa tende a avisar isso. A ITA, por exemplo, faz parte do Manners, em Angola tem outros operadores que também fazem, mas entretanto ainda estamos muito aquém. Julgo que tem 4 ou 5 entidades, num global de 64, julgo, Autonomous Systems distribuídos para Angola. Então, acho que ainda precisamos trabalhar mais e isso é um esforço conjunto, como está sempre a dizer aqui, em que as entidades têm que trabalhar juntas para evitar que a informação falsa seja propagada pela internet. É um trabalho conseguir se quer comunicar em termos operacionais com vários operadores e várias entidades aqui em Angola. Agora imaginem chegar a esse ponto. Próximo, por favor. Pronto, então que tipos de ameaças o Manners adressa? IP address spoofing, root leaks, que é espalhar IPs que não nos pertencem. Ok, nós estamos a indiretamente anunciar IPs de entidades que não estão diretamente relacionadas a nós. Root hijacking é aquilo que eu estava a falar, era roubar o prefixo, recursos que sejam de uma outra entidade. Imagina recursos que sejam atribuídos para a África, estão a ser anunciados na Ásia, porque não há controle e os operadores estão a deixar que essa informação seja propagada. Isso acontece, apesar dos esforços, mas ainda acontece. Depois outras questões operacionais que também tentam resolução e dão diretrizes certas para tentar a resolução disso. Próximo, por favor. Então, o que é o address spoofing, IP address spoofing? É essencialmente forjar a origem do pacote com um IP falso. Então, no primeiro cenário à esquerda, temos um caso que seria o correto funcionamento. Imaginem que o computador, a laranja, está a iniciar e mandar tráfego para 2 outros prefixos. A origem do tráfego que ele manda é a origem que ele tem. Ok? No pacote, no datagram, é suposto ver isso. Entretanto, no lado direito, representa aquilo que é alguém a tentar forjar a origem do IP. Por que isso é tão relevante assim? É porque é o principal vetor de ataques de negação, DDoS e amplificação. Ok? Próximo, por favor. Pronto, aqui está os riscos. Obviamente tem sempre aplicações de segurança. Como eu disse, esses ataques são os principais responsáveis de DDoS e botnets. Botnets são máquinas que são comprometidas e está sob o controle de uma entidade, de uma terceira entidade. Imaginemos que nós hoje em dia e há uma grande evolução da Internet of Things, né? Imagina o sensor de alarme, tem um IP e esse hacker tem acesso e consegue controlar o sensor de fumo ou de incêndio. Entretanto, eles vão utilizar esse tipo de equipamentos e ativos, não é? Para mandarem informação falsa para a internet. Quer dizer, pedidos.
Então, eu tenho o controle desses ativos e passo a mandar informação falsa. Porquê? Porque os provedores não estão a filtrar ou porque outra razão qualquer. Ok, próximo, por favor. Como é que eu posso testar isso? A Qaida, para quem não conhece, é uma entidade que faz estudos científicos na internet, onde disponibiliza uma ferramenta onde nós podemos testar. E isso é importante porque nós conseguimos garantir que a nossa máquina e o nosso provedor não esteja a permitir que exista propagação de informação falsa, mais uma vez. E ao contrário do que muita gente que é amplamente conhecida, os ataques de negação não têm que ser necessariamente volumétricos. Às vezes o pessoal associa, sempre que se fala de DDoS, está a falar de ataques de 1 GB, 2 GB, não tem que ser necessariamente. Há ataques distribuídos que são para portas específicas, para serviços específicos, obviamente com tentativas de danos reputacionais ou tirar vantagem de alguma forma. Próximo. Portanto, aqui eu mostro-vos um caso de um prefixo nosso, na ITA, onde inicialmente a informação, ou seja, quando se roda essa aplicação no nosso computador e é seguro, não tem nenhumas implicâncias, como é que isso funciona? O cliente, que é onde a máquina está instalada, onde o software está instalado, passa a tentar falsear a origem dos IPs, a mandar para servidores da Qaida remotamente. Portanto, se a Qaida receber esses pedidos, esse tráfego, ele passa a saber que esse provedor ou aquele IP está a permitir que o spoof traffic passe por aí. Então, aqui no lado esquerdo é o que devem perceber quando rodarem o teste, onde as setas a vermelho estão a mostrar que, como eu tinha dito, os autonomous systems, estão a ser propagados para a internet. Já no lado direito, mostra a resolução do spoof. Isso assumindo também que essa responsabilidade não deve simplesmente ser do provedor, ok? Mas também de quem está a usar os recursos da internet, principalmente instituições corporativas que têm larguras de banda mais avultadas e têm recursos como firewalls à frente, devem garantir que esse tráfego também não seja. Próximo, por favor. Por norma, onde é que que tipo de práticas podem ser postas para evitar esse tipo de ataques? Podem ser feitas, obviamente, com firewalls, como eu fiz menção, mas isso assumindo que essas entidades já tenham os firewalls no lugar. Provedores de internet, obviamente, eu teria que ter um firewall por cada porta no meu router, quer dizer, não necessariamente, mas há simplesmente comandos simples que podem ser implementados, onde só aceitamos o prefixo que nós atribuímos ao cliente, ok? Então, esses filtros, por norma, são aplicados o mais próximo da origem possível, que é ali o caso onde mostra a verde, com Access Control Lists ou com Universal Reverse Path Forwarding. Próximo, por favor. Pronto, as listas do acesso estão a ser usadas para controlar isto, simplesmente permitir os IPs, ok? E são configurados naquilo que são chamadas de PEs, né? O Provider Edge, ou routers de borda dos utilizadores, dos provedores. Permite configurar também IPs, os ranges, que imagina que se eu tiver ranges muito grandes atribuídos, se eu tiver que andar a configurar um a um, pode ser um trabalho entediante. Então, muito grande. Então, põe-se um range para permitir que isso aconteça. Próximo, por favor. No Manners, por exemplo, pode-se encontrar as diretrizes para configurar em vendors diferentes, aqueles que são os mais vulgarmente utilizados, Cisco, Juniper, MikroTik. Há outros, atenção. Mas a Manners, por exemplo, disponibiliza informação disso. Mas isso pode ser aplicado em qualquer vendor. Qualquer vendor há de ter esse tipo de soluções, Access Control List,
ao contrário de se achar que, oh não, se eu não tenho Cisco, então eu não posso. Não, à vontade. Próximo, por favor. Ok, o Universal Reverse Path Forwarding é o princípio de não aceitar o next hop, ou seja, o próximo salto, se não tiver parte da tabela do roteamento, ele não envia a informação para esse prefixo. Ele automaticamente, como não consigo chegar no caminho reverso até esse IP, portanto, assumindo que esteja a ser anunciado um IP falso, aquele 198.51 a vermelho, como este comando está no lugar, ele tenta chegar, o router, ali onde diz Manners Participant, tenta chegar de volta a esse IP. Como ele não tem a informação na tabela do roteamento desse IP, ele deixa cair o tráfego. O que é que isso acontece? O que é que o efeito disso? Obviamente não se consegue fazer o tráfego passar, forjar o tráfego, ok? Ele passa a ignorar o tráfego. Próximo, por favor. Portanto, é essencialmente isso que eu vinha trazer, essa awareness aos provedores. Aí ficou a faltar alguma coisa, que era o estado de Angola. Ok. No Manners tem informação, vocês podem encontrar no Manners e na Qaeda, informações sobre o estado de Angola, um Observatory, que tem a informação do mundo, a forma como o mundo está, e depois tirarem as próprias conclusões, ver o que é que precisa ser feito. Uma das coisas também recomendáveis é que se exige aos provedores que passem a pôr essas políticas em prática, porque são bastante simples, e ainda assim nós estamos a ser um vetor de propagação de mensagem forjada e maliciosa na internet. Então é essencialmente isso que eu vim a mostrar e pronto.